E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá para mais uma aula, mais um videozinho aí. E agora a gente vai partir para a parte de modos textuais, primeira bateria de exercícios aí, tá? O que a gente vai fazer nessa bateria de exercícios e daqui para diante, uns bons outros vídeos aí, tá? A gente vai pegar os fragmentos de textos que estão aí, né, abaixo, e a gente vai ver os modos textuais predominantes. Então a gente vai ver se o texto é descritivo, se é narrativo ou se é dissertativo. Normalmente, não se esqueça, descrição tem a ver com fazer listagens, tem a ver com definir, com definições, conceitos, certo? Tá? Ou só mostragens, só mostrar. Tá? O narrativo, não se esqueça, tem que ter a ver com histórias. Para ter história tem que ter personagens, sucessão de fatos, Tranquilo? E para ser dissertativo, de um modo geral, a gente tem que ter o texto sendo opinativo. O cara tem que estar explicando alguma coisa. Tem que ter explicações opinativas aí. Tá claro isso? Tá? A não ser que apareça um dissertativo expositivo, que é opinião de terceiros, que aparece aí. Tá claro isso? Tá? Então vamos lá. Lembrado isso, a gente vai partir para os fragmentos de texto que tem aí, São textos pequenos, até porque se a gente bota um texto grande, a gente vai levar muito tempo olhando frase a frase, caso a caso, ou então ia ser muito tempo escrevendo um texto para dar uma respostinha curtinha, tá? Outra coisa, não se esqueça de que o que a gente vai ver são os modos textuais predominantes. O que significa isso? Significa que às vezes você vai ter ali um cheirinho de narrativa, um cheirinho de descrição, mas pode ser outro. Pode ser dissertativo, tá? Ele pode começar com a descrição, mas o propósito, a intenção, o que a gente vai ver é a intenção do texto. Tem a ver com o propósito e intenção. Não esqueça isso. Ver o propósito ou a intenção daquele trecho, tá? Então é isso que a gente tem que observar ainda, tá? Do trechinho ali. Tá legal? Tranquilo? Então vamos lá, partindo para o primeiro fragmento aí para a gente ver o que rolou. Primeiro fragmento diz: no momento da prisão, o ator de 26 anos, Vinícius Romão, formado em psicologia, voltava do shopping onde trabalha para complementar a renda enquanto tenta alavancar sua carreira de ator. Nós temos aqui nesse trecho, o cara mostrando personagem, não é isso? O que o cara fez? Ele estava voltando do shopping, ele trabalhava lá e esse trabalho era para complementar a renda dele, e tentando alavancar a carreira dele. Isso aí é o narrador falando. Então esse trechinho é um trecho predominantemente narrativo. Tem parte aqui que é descritiva? Tem, mas é predominantemente narrativo. Tá claro isso? Tá? Então esse texto é um texto, esse fragmento, ele é predominantemente narrativo. Partindo para a segunda frase. O mais interessante é que nenhum objeto furtado foi encontrado com ele. Mesmo assim, foi tirado do seu percurso diário algemado. Nós temos aqui, é claro, a figura de um narrador, mas olha só o que rolou. Esse narrador, ele está chegando e fazendo o que aqui nesse texto? Ele está chegando aqui e está dando a opinião dele, Aqui o propósito é dar opinião, certo? Nesse trecho você tem opinião. Então aí, se o propósito aí é dar opinião, a predominância desse texto é de se comportar como um texto narrativo, ou melhor, um texto dissertativo, e não um texto narrativo. Tá claro isso?
Tudo bem? Tranquilo? Foi? Enxergou o 2? Vamos lá para o 3. No 3 você tem o fragmento aí dizendo o seguinte: segundo o pai de Vinícius, o tenente-coronel da reserva do Exército, Jair Romão, no depoimento, o policial ainda escreveu que Vinícius tinha passado o material para uma pessoa conhecida como Braço, só para justificar a prisão dele. Afinal, alguém tinha que ser preso, certo? Ora, o que você tem aí nesse fragmento, né, nesse trechinho, para observar? Bom, tem personagem? Tem. Tem lá o pai do Vinícius, né, que é o tal do tenente-coronel, né, e diz o nome dele, né, e aí tem o próprio Vinícius, ainda aparece lá o tal do Braço, né, certo? E enfim, aqui você tem um resuminho da sucessão dos fatos, né? No depoimento, o policial, tem um policial aqui, né, descreveu que Vinícius tinha passado, né, o material para uma outra pessoa. Passar o material, de repente, pode ser droga, objeto de roubo, suspeito de roubo, sei lá o quê, né? E aí acarretou a prisão do cara. Isso aí tá com cara de que tipo de texto? Você tem personagem mostrando aí um breve resumo da sucessão dos fatos. Ah, isso tem cara, e não só tem cara, como é um fragmento de texto narrativo. Tá claro isso? Aí você poderia falar assim, mas no final ainda teve uma pergunta, né? Alguém tinha que ser preso, certo? Sim, isso aqui pode representar o narrador falando com o leitor. Tem histórias em que o narrador às vezes para de contar a história e meio que bate o papo com o leitor. Tem um autor na língua portuguesa chamado Machado de Assis, né, que fazia isso com muita frequência. Outros também passaram a fazer depois dele. Então, o narrador falando com o leitor, com o ouvinte. Tá claro? Você pode simular que está batendo um papo com o leitor, já que tem sempre um leitor, alguém ouvindo a história. Beleza? Tá? Então, o fragmento 3, ele é predominantemente narrativo. Tá? Depois, podemos ir para o fragmento 4? Fragmento 4 diz: o advogado Flávio Buonadussi Borges disse que o caso se parece mais com um erro policial do que com o crime de racismo. Pode ter sido racismo do policial, mas não creio que se encaixe no crime de racismo, esclareceu. Bom, esse trecho aí, né, tem aqui, quando ele fala pode ter sido racismo do policial, mas não creio, isso aqui é a opinião de quem? Opinião do tal do advogado, né? Aí você vai falar assim, tem opinião aí, então o texto tem um propósito, né, de ser argumentativo, né? Só que o advogado, não se esqueça, ele é um personagem nesse texto, né? E quem está falando o texto? Começou lá, o advogado, né, Flávio disse que o caso... tem um narrador aí. Quando você tem esse trecho aqui, o advogado disse que... né, isso aqui é característica de discurso do narrador. Quando entra a fala do personagem, do Flávio, do advogado Flávio, né, você ainda tem aqui presença de discurso direto. Certo? Quando você vê a personagem falando diretamente, né, o texto dela, né, como se fosse ao vivo na sua frente, isso aí é característica de discurso direto. Então, o que eu já estou aqui mostrando para vocês? Que predominantemente esse fragmento ele tem comportamento de narração, né, de texto narrativo, faz parte de texto narrativo. Tá claro isso? Joia? Beleza? Todo mundo viu? Então a frase 4, fragmento 4, era isso aí, tá? Ele tem essa característica. Depois, fragmento 5. Fragmento 5 diz: de qualquer forma, o que nós brasileiros percebemos é que o negro é sempre visto como mais suspeito
que uma pessoa de pele clara. Bom, vamos lá. Quando ele bota de qualquer forma, isso aqui já é visão do autor. Visão tem a ver com opinião. Certo? E aí ele coloca o que nós brasileiros, ele leva para uma visão geral, como se fosse crença pacífica. E a gente falou disso quando a gente estudou modos textuais. Lembra lá do eu de modéstia? Quando a gente teve lá as estratégias de impessoalização. Se você não lembra, se você não viu essa explicação, vai lá e volta, procura o vídeo e vê a parte do narrativo, né? Vai lá, passando lá o vídeo, assiste lá essa explicação. Quando você usa o nós, você usa uma estratégia de impessoalização. Né? E aí ele coloca, que o negro é sempre visto. Ele está considerando que essa visão é uma visão geral, mas também é a opinião dele aqui. Tá claro isso? Tá? Como mais suspeito. Isso aí pode até ser a opinião da maior parte das pessoas, sim. Quase todas, sim. Mas temos como saber se é maior parte, todas, quase todas? Não, pode ter quem pense diferente. Aí você vai falar assim, mas é um absurdo pensar diferente. É um absurdo no seu entendimento, de repente há quem pense diferente. E aí tá tudo bem. Se você vai concordar ou não é outra história. Eu não vou entrar aqui nesse juízo de valor, não vou fazer juízo de valor sobre conteúdo dos textos, se ele é correto, adequado, inadequado, não. O que a gente vai avaliar é simplesmente modos textuais, tá? Opinião aqui de cada um de nós não interessa nesse momento. Você trocando ideia com alguém é outra história, você dá a sua opinião, tá? Então aqui você tem um texto que é opinativo, certo? Acerca aí da questão de como o negro é visto, né, na sociedade, né? Se ele é visto como mais suspeito, menos suspeito, aí vai de cada um. Aqui no texto, a opinião do cara é que é sempre visto como mais suspeito. Mas enfim, se é texto de opinião, se é texto que ele está argumentando, usando esse argumento, e aí, se usou argumento, é texto argumentativo. O argumentativo é texto dissertativo. Tá claro isso? Tá? Beleza? Já entra lá no caso de dissertativo argumentativo. Tranquilidade? Beleza? Bom, caso 5 é isso aí. Caso 6. O professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, aí vem as iniciais da Universidade de São Paulo, USP, né? O U, o S e o P. Tá aí a sigla. Antônio Sérgio Alfredo Guimarães escreveu um texto cujo título é Suspeição Estatística. Bom, ele está dizendo aí o que é que o personagem, né, o professor, fez. Mas ele, né, tem personagem aí. Beleza. Personagem. Tá, legal. Né, você poderia entender que isso aí é a voz do narrador. Certo? Tranquilo? Só que aí você tem fatos. Você tem sucessão de fatos, porque para ser história narrativa, você tem o suceder dos acontecimentos? Não. Né? Então, se você não tem o suceder dos acontecimentos, ele não tem esse fragmento, o aspecto suficiente para a gente falar, é narrativo, né? Já que a gente está falando de personagem, né? Então, se não tem vários fatos, ele não é narrativo, tá? Tranquilo? E o que é isso, então? Esse texto ele é predominantemente descritivo. O que ele está descrevendo? Ele está descrevendo que o tal professor fez um texto, né, e descreve o nome do texto. Acabou. Você não sabe se esse texto foi bem avaliado, mal avaliado, o que aconteceu depois com o professor, não tem nenhuma informação sobre isso. Não tem a história desse texto, o que acontece com esse texto, o que acontece com o professor depois desse texto, né, nem antes, tá? Então, aí não era narrativo. Legal? Tranquilo? Então, indo lá para o fragmento 7. O fragmento 7 diz o seguinte: às vezes parece que enxerga-se o negro como se fossem todos iguais, como gêmeos mesmo, né? Como se fossem irmãos gêmeos, todos eles, né? Sendo confundidos facilmente, como foi no caso de Vinícius.
né? Aqui, não sei se você já reparou, era o mesmo texto, eu fui fragmentando esse texto, pegando frase a frase do texto, né? No tal caso de Vinícius aí, né, deve ter sido preso injustamente, né? Por preconceito, sei lá o quê, tá? Não sei da história, não sei qual é o fato, né? Já li essa notícia faz tempo, não vou lembrar. Mas enfim, isso não importa agora. O que importa é avaliar o fragmento. Esse fragmento aí, o que ele mostra? Quando ele bota aqui o parece, já é a opinião dele. Né? Esse como se fossem todos iguais, né? E bota aqui o facilmente, também é a opinião dele. Ah, pode ser opinião de todo mundo? Pode. Pode. Né? Pode ser opinião da maioria? Pode. Pode ser da minoria? Pode. Né? De qualquer forma, pouco importando aí a quantidade de pessoas que pensam igual ao que está dito aqui, é um texto de opinião. Se é um texto de opinião, é um texto opinativo, isso é, argumentativo. Então aqui a gente tem como predominância, nesse fragmento, ser um texto dissertativo. Tá claro isso? Tá? Isso aqui vai revelando, o fato de ter opinião aqui vai revelando a natureza dos argumentos, a qualificação dos argumentos. Tá claro isso? Tá? A visão que se tem sobre os fatos aqui, a visão pessoal aí do autor. Legal? Tranquilo? Bom, vamos lá para o fragmento 8, que é curtinho. De 45 atores no elenco, apenas 6 eram negros. Bom, ele aqui te dá um total de atores, diz quantos eram negros. Tá. E aí ele diz, e isso na Bahia, cuja capital é a mais negra do país. Quando ele bota aqui, e isso na Bahia, cuja capital é a mais negra do país, você até tem um aspecto, digamos assim, meio que opinativo embutido aí, mas ele não diz efetivamente nenhuma palavra que mostre a opinião. Fica meio que subentendido no ar que ele acha um absurdo isso aí, mas ele não diz. De um modo geral, o que é que você tem aqui? Bom, ele falou da quantidade de atores que tinha no elenco lá, dentro da Bahia, e só 6 eram negros. E aí ele faz uma frase mostrando uma certa perplexidade, um certo absurdo do fato, já que certamente na Bahia tem muito mais população negra do que população branca, de pele branca, e por aí vai. Mas, enfim, o que você tem nesse trecho é apenas descrição. Isso aí é um texto descritivo. Ele só te mostra a parada. Ele só mostra o fato. Isso é só mostrar, tá? Ah, é um mostrar opinativo? Você pode ter descrição opinativa? Pode. Mas repare que isso aí não é, também apesar de ser seria aquele caso de descrição subjetiva, que a gente estudou. Volta lá e veja. Lá a parte da teoria que a gente viu lá, o texto descritivo. A gente viu que você pode ter descrição física ou psicológica, objetiva, subjetiva. Então volta lá, porque isso tem a ver com uma descrição subjetiva. Tem um traçozinho aqui de opinião do autor na hora que ele descreve o fato. Tá claro isso? Tá? Bom, fragmento 8 está resolvido. Vamos lá para o fragmento 9. Fragmento 9 diz, para reafirmar esta questão de que pobre e negro nesse país não tem vez, recentemente o jornal Opção Online repercutiu, isso é, propagou, divulgou, o caso de Eberson Lima, um homem pobre preso injustamente no Amazonas, acusado de ter estuprado uma criança de 9 anos. Bom, o que é o foco aqui desse texto? O foco é ele dizer que o jornal divulgou lá o caso do tal do Eberson, e ele diz qual foi a situação que rolou. Ele foi acusado de ter estuprado a tal da criança lá de 9 anos.
Repare que ele não diz o que acontece depois, nem o que aconteceu antes, né? Só mostra a condição do cara, só descreve que era um homem pobre, né? E tá aqui falando de pobre negro, ele começou lá falando disso, certo? Aquela introdução ali é só para justificar esse final de texto. Então, no final, ele não conta história, então não é narrativo. Ele não está dando aqui uma opinião, discutindo, explicando essa opinião que ele tem, certo? Então, aqui você tem apenas a descrição do que o jornal fez. Tranquilo? Então, aqui é apenas um texto que descreve a situação. Ele exemplifica com uma descrição aqui. Tá claro isso? Tá? Beleza? Então, o fragmento 9 é apenas descritivo. Ele é predominantemente descritivo, né? Não é apenas, né? Melhor dizer predominantemente. Tem ali até uma carinha de esbarrar no dissertativo, mas não chegamos a tanto porque ele não vai explicar a opinião do cara aqui. Quer dizer, a opinião dele aqui, tá? E aí vamos lá então para o fragmento 10. Fragmento de 10 diz: após ser preso, Eberson foi estuprado na prisão e adquiriu o vírus da AIDS. Bom, se tivesse junto com o fragmento 9, de repente cairia já numa narração, né? O fragmento 9 não seria visto só como descritivo. Mas olhando só o 10, apenas o 10, ele diz, primeiro, após ser preso. Opa, já tem sucessão de fatos, né? Mostra personagem, certo? Tá aqui uma personagem, que é o Eberson, certo? Aqui você tem personagem, tá? Aí depois ele vai falar assim, o que aconteceu com o personagem? Foi estuprado na prisão e ainda tem um outro fato, né? Adquiriu o vírus da AIDS, né? Contraiu aí doença sexualmente transmissível, das mais graves que a gente tem até hoje. Então, nessa hora, se ele mostrou aqui rapidamente uma sucessão de fatos, esse texto tem característica predominante, né? Se comportar como um fragmentozinho, um pedacinho de texto narrativo. Tá claro isso? Joia? Beleza? Bom, e aí tá o que a gente tinha que ter visto nesses 10 fragmentos, né? E essa foi a nossa primeira bateria de exercícios sobre modos textuais. Valeu? Tranquilo? Vem mais por aí. Valeu? Fui!